Muito bem, pessoal, vamos exibir agora um novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado e professor de Direito Ambiental Pedro Putini Mendes. O Conselho Nacional de Justiça lançou um manual para quantificar danos ambientais complexos e padronizar as decisões judiciais com método e comparações, né? E isso, pessoal, eleva o padrão de responsabilidade no campo. A crítica dos juristas é que o TAC, o termo de ajustamento de conduta, não deveria impor uma decisão indenizatória automática quando a recomposição vegetal é monitorável. Veja os comentários do nosso especialista. Pode rodar. Olá, de volta com o Direito Agrário. Vamos trazer uma notícia hoje com relação ao Conselho Nacional de Justiça, que divulgou recentemente um manual simplificado para orientar juízes na quantificação de danos ambientais complexos, com a proposta de tomar decisões mais técnicas, consistentes, comparáveis, especialmente nos casos de impactos socioambientais. Essa iniciativa ela nasce na iniciativa de um fórum ambiental do Poder Judiciário para tentar medir e reparar danos ambientais num cenário que os desastres ambientais estão muito presentes na justiça, e o ponto jurídico mais relevante para comentar nesse manual é a base conceitual, as pretensões ambientais que não prescrevem, a solidariedade na responsabilidade pela reparação dos danos. Nós já falamos sobre vários destes temas aqui em outras oportunidades, lembrando que o dano ambiental, se ele persiste, a obrigação de recuperação desse dano ela continua viva. O STF diz que é imprescritível, inclusive na fase de execução de ações civis públicas, quando essa obrigação é convertida em danos ambientais. E aqui está uma observação que eu considero indispensável para não transformar a responsabilidade ambiental numa injustiça. A solidariedade não deve ser tratada como um atalho para resolver dificuldade de prova de quem está acusando, ou seja, a fiscalização, Então essa solidariedade, ou seja, comprador-vendedor, arrendador-arrendatário, quem vai responder por um dano ambiental, isso muitas vezes é utilizado como solução fácil para a fiscalização, mas ignora o grau de envolvimento de cada um. Isso pode gerar algumas distorções econômicas, principalmente em cadeias complexas do agronegócio. Então, essa diferença muda toda a estratégia de defesa, Uma obrigação que acompanha o imóvel rural, em regra, é aquela de recompor, de preservar, de manter, não a indenização automática, Confundir isso com responsabilidade indenizatória é um erro muito frequente. Mas, ao mesmo tempo, se o produtor rural negligencia essa obrigação, ele acaba contribuindo pela resposta desse dano ambiental. Bom, de volta a comentar um pouco sobre esse manual, ele também reforça a hierarquia de reparação ambiental, priorizando a recomposição no local ao invés da indenização por dano ambiental. Então, isso também nós já comentamos que é muito importante, porque isso expõe uma distorção muito grande nos termos de ajustamento de conduta, esse acúmulo de obrigações de recuperar, de indenizar, que é um padrão, como se o dinheiro fosse sempre um pedágio inevitável para abrir uma negociação. Isso inverte a lógica da reparação ambiental. Então, isso precisa ser justificado tecnicamente como com cobertura de um dano que não vai ser reparado. Então, quando um acordo no Ministério Público, o famoso TAC, coloca dinheiro como condição automática para fechar esse acordo, isso deixa de ser um mecanismo de solução de conflito e vira um mecanismo de arrecadação, com efeitos ruins. O primeiro dos efeitos é o pago duas vezes sem delimitar o dano que a indenização está cobrindo, e o segundo é econômico, porque empurra para o produtor essa litigância, essa briga, porque negociar significa aceitar uma conta que muitas vezes não conversa com a realidade. Então, o ponto não é proibir uma indenização, o ponto é exigir que ela deixe de ser automática e faça ser fundamentada, como está exigindo esse manual novo do CNJ. E aí, voltando à quantificação de danos ambientais desse manual, isso sinaliza para o produtor que o foco tem de ser a menos pagar e encerrar o problema e mais comprovar, a crítica que nós fazemos é que isso não pode virar uma tabela, mas o judiciário passa a ter ferramentas e parâmetros de valoração. Isso exige das áreas rurais, dos produtores, uma necessidade de contratação de laudos, de comprovação. Esse manual mesmo ele alerta que a escolha do método de valoração do dano ambiental depende do tipo do dano, do que foi afetado, qual é o bioma. Então, o que muda para o produtor rural na prática é a estratégia
de prevenção e de prova, porque contratar laudos e advogados que entendem do assunto vai diferenciar na resposta desse tipo de problema. Né? Um produtor que documenta ali o seu cronograma de recuperação das áreas, controle de espécies invasoras, o cercamento, relatórios, isso diminui a chance do caso ser decidido por presunções, como parece que esse manual sugere. Então, a qualidade do nexo de causalidade do dano com aquela pessoa tem que ser tratado de maneira séria, com provas, com laudos, o futuro das ações judiciais é esse, é menos retórica e mais engenharia de prova, que nós chamamos, né? Então, esse manual, ele traz mais responsabilidade para o autor da ação, para a fiscalização, de formular um pedido tecnicamente coerente e para o réu de demonstrar as medidas que tomou para evitar essas situações, para não terceirizar a decisão para o judiciário, porque a gente já sabe que muitas vezes deixar uma situação para o judiciário decidir se as provas são frágeis pode acabar gerando um problema ainda maior para o produtor rural. Saudações e até a próxima.